Foi-me dada a responsabilidade de trazer a palavra e de refletir junto com você algumas questões importantes que a Bíblia nos fala. E Deus colocou no meu coração sobre a importância da gente falar sobre as marcas. Marcas que fazem diferença. Você já parou para pensar que hoje em dia, nos tempos atuais, os produtos que são vendidos e o marketing dá muito valor às marcas. E as marcas hoje, elas podem valer milhões. Só que cada uma dessas marcas, elas precisam ter uma identidade própria. Quando você vê o símbolo da Nike, por exemplo, em qualquer lugar que você for, nem precisa estar escrito Nike, mas só de você olhar o símbolo, já associa, a sua mente já associa que aquilo ali é um produto esportivo que tem uma qualidade própria e um preço próprio também. Existem marcas de sapato, existem marcas de roupa, existem marcas de alimentos, de brinquedos, marcas de produtos eletrônicos. Quem aí, às vezes, não fica sonhando com um equipamento eletrônico que tem uma maçãzinha mordida, né? Quantos R$ 1.000 uma maçãzinha mordida no seu telefone custa? Essas marcas, elas lutam para permanecer no mercado. E você sabe que cada marca dessa, eles precisam ter um registro. Cada marca, ela faz um registro próprio nos órgãos competentes, e esse registro ele leva um certo tempo, ele requer alguns parâmetros para que esse registro seja tirado, e quando essa marca ela está devidamente registrada, é registrado o símbolo, o logotipo, as cores, tudo que é característico daquela marca está registrado, e ela recebe um Rzinho. Isso significa que é uma marca registrada, e que ninguém pode usar essa marca de uma outra maneira, porque se usar de outra maneira, está cometendo um crime. E hoje, em dias de internet, onde o consumo é estimulado, muitas vezes os youtubers e os influencers, os artistas, os jogadores de futebol, fazem propaganda dessas marcas. Mas sabe o que acontece? Quando um deles tem uma conduta inapropriada, a primeira providência que esses patrocinadores fazem é tirar o patrocínio, porque eles valorizam tanto a marca, eles valorizam tanto o que está por trás e os valores que está por trás dessa marca, que eles não querem a marca associada a algum comportamento inadequado. Então, vez por outra, quando você ouve falar de algum jogador de futebol desses aí famosinhos, que eles aprontam algumas das deles, né? Você logo escuta falar, ó, marca tal tirou patrocínio, jogador tal perdeu não sei quantos milhões de patrocínio. Para a gente pode parecer uma banalidade, né? Mas para aquela marca, isso é muito importante, porque ela não quer estar associada por comportamentos inadequados. Ela quer estar associada com aquilo que é valor defendido pela empresa que representa aquela marca. E aí agora eu quero trazer isso para a nossa realidade cristã. Como cristãos, nós também precisamos ter marcas. Marcas que vão fazer a diferença. E que não podem estar associados a comportamentos inadequados. Marcas que precisam estar associadas àquilo que a palavra de Deus nos ensina. A comportamentos que são direcionados pelo Espírito Santo do Senhor. E essas marcas, elas não vão gerar milhões de dólares como as do marketing por aí. Mas essas marcas, elas vão fazer diferença na vida das pessoas. Então, quero que você abra a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 2. Nós vamos ler os versículos de 42 a 47. Atos 2, 42 a 47. E nós vamos ver quais foram as marcas da Igreja de Jesus Cristo que fizeram a diferença no seu tempo e podem fazer diferença no nosso tempo também. Diz assim a Bíblia, a palavra de Deus. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor
e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio, no templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. A Bíblia está nos dizendo que a igreja que começou, a igreja do primeiro século, era uma igreja marcada por algo que fazia diferença para a sua gente. Era uma igreja que, em primeiro lugar, dedicava-se à palavra. O versículo 42, a Bíblia diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Que ensino era esse? Eram os ensinos de Jesus. Aquilo que Jesus tinha deixado para ser replicado para todos aqueles que eles encontrassem, que os apóstolos encontrassem. Lá no capítulo 1, quando Jesus é ressurreto e ele aparece aos discípulos, e logo depois vem a sua ascensão aos céus, a última ordem de Jesus aos discípulos foi dada o seguinte: portanto, ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, os apóstolos, eles tinham que contar aos outros. Senhor, pessoas que conhecem a Jesus precisam ser pessoas que se dedicam à palavra. E o que nós esperamos como voluntários de um projeto como Tabelinha com Jesus, o Adorando e Dançando, os médicos, os enfermeiros, os fisioterapeutas, os psicólogos que atendem a comunidade, é que o trabalho dessas pessoas tenha o diferencial, porque não são qualquer pessoas, são servos de Jesus Cristo, marcados pela presença do Senhor, conhecedores de quem é o Senhor, que vivem a palavra e que por isso servem as pessoas sem esperar nada em troca. Os nossos projetos sociais da Primeira Igreja Batista do Lins não são projetos como qualquer outra ONG. Projeto social por projeto social a gente tem dezenas no Rio de Janeiro. Mas o que nos diferencia é que nós estamos aqui por amar a Jesus e por amar as pessoas. E por entender que a palavra do Senhor precisa ser vivenciada na nossa vida. Uma fonte para jorrar na vida das outras pessoas. Quando o Carlinhos vem aqui atender as pessoas, ele vem cuidar do coração físico, né? Do músculo, do coração, ver como estão as taxas, como que está a pressão. Mas ele também está aqui como um servo do Senhor para cuidar do coração daquela gente que não conhece a Cristo. E às vezes a gente não tem oportunidade no exercício da nossa profissão, não tem oportunidade de abrir a Bíblia e falar da Bíblia e pregar a Bíblia ali no momento do atendimento. Mas a nossa vida fala. A forma de tocarmos as pessoas, a forma de tratarmos as pessoas, é a palavra de Deus vivenciada, muito mais do que falada. É claro que a gente também fala, mas mesmo quando nós não podemos falar com os nossos lábios, nós precisamos falar com as nossas vidas. E aí, meus irmãos, ouvir a palavra, muita gente tem ouvido, muita gente tem falado, mas nós precisamos muito mais do que falar, é vivenciar, dedicar-se à Bíblia no dia a dia. Quando a irmã Zélia com a sua equipe, a Nilza, a Luzia, a Neuza, a Graça, quando elas estão servindo o pão para as crianças, o café, elas estão servindo um pão que daqui a pouco vai ficar com fome de novo. Porque olha, os meninos comem, viu? Parece um poço fundo aquele estômago das crianças. Parece que não enche nunca. Mas muito mais do que alimentar o corpo físico, elas estão alimentando com a palavra de Deus o coração daquelas crianças. Porque Jesus é o pão vivo que desceu do céu e dá vida a todo aquele que crê. Quantas vezes, no dia a dia, a gente encontra pessoas que não creem na palavra? Há pouco tempo atrás, eu estava dando uma aula na universidade
E em universidade o povo pensa na cabeça da filosofia aquilo que o ensino das letras e da ciência fala. E eu tive que dar uma aula sobre existencialismo e humanismo. Imagina, né, uma pessoa completamente cristã, voltada na palavra, ligada e direcionada pela palavra, ter que falar sobre existencialismo, sobre humanismo, falar sobre as correntes filosóficas de Sartre, de Nietzsche, de Kierkegaard, de Heidegger. E ali eu fui falando, olha, esses homens pensam assim, assim, assim. A gente tem os existencialistas cristãos, a gente tem os existencialistas ateus. Um diz assim, outro diz assim, mas eu quero dizer para você uma coisa. O fato de você não crer que isso existe, não significa que de fato não exista. Você pode escolher ser ateu ou ser cristão, mas não vai mudar a diferença da realidade de quem é Deus e de quem Ele se mostra. Você pode até não crer, e você tem direito de não crer, você tem liberdade para não crer. Mas isso não anula o poder, a grandeza e quem move tudo que está por trás de todas essas filosofias e da existência. Falamos de mas a verdadeira naquele que é Deus e no princípio estava com Deus. Crer ou não é a sua escolha. Uns aqui criam, outros não criam. Você pode definir o que você quer para a sua vida. Mas o fato de você não crer não significa que ele não exista. Viver a palavra, falar da palavra, dedicar-se à palavra. Você vai ser confrontado a falar da palavra em muitos ambientes. O mundo aí fora está proclamando o ateísmo. O mundo aí fora está proclamando as correntes da pós-modernidade. Consumismo, ateísmo, materialismo e tantos outros ismos. Mas o que vai fazer diferença é a palavra vivida na nossa vida. Não só aquela que a gente fala, mas aquilo que as pessoas veem do nosso testemunho, do nosso jeito de ser, do nosso jeito de tratar as pessoas. E eu sempre costumo dizer para os voluntários do Tabelinha, do Adorando, quando a gente tem nossas reuniões da equipe, que algumas vezes a gente vai precisar falar sim da palavra. E vamos ter oportunidades e precisamos aproveitar essa oportunidade de testemunhar de quem é Jesus. Se os outros vão crer ou não, não é com a gente. É com a gente se a gente vai falar. Alguns momentos a gente não vai poder falar, mas que os nossos olhares, os nossos sorrisos, o nosso jeito de tratar possa falar mais alto do que quando as nossas palavras não podem ser ouvidas. E é isso que nós, como Primeira Igreja Batista do Lins, precisamos fazer. As nossas marcas precisam estar por essa cidade. Você transita pela cidade a semana toda. Então, a Primeira Igreja Batista do Lins, ela é a Igreja Batista do Lins quando nós estamos juntos aqui, reunidos como igreja para celebrar. Mas também somos Igreja do Lins quando estamos espalhados a semana toda, nos lugares onde nós vamos. E aonde você estiver, você precisa dedicar-se à palavra através da sua vida e do seu testemunho, proclamar quem é Jesus. A segunda marca que faz diferença na vida da gente, além de ser aquela que dedicar-se à palavra, de viver a palavra no dia a dia, mesmo quando a gente não está dentro dessas quatro paredes, é repartir o pão. A Bíblia diz que a igreja do primeiro século era uma igreja que repartia o pão. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão. Sabe o que é o repartir? É a gente olhar para os necessitados, ver aqueles que têm menos do que nós e repartir. A Bíblia vai falar em Gálatas, no capítulo 6, que nós devemos fazer bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então, dentro da nossa igreja, não pode haver necessitados. Nossa igreja precisa ser aquela igreja que enxerga as necessidades e socorre os irmãos em Cristo. Além de socorrer os irmãos em Cristo, a gente também precisa socorrer aqueles que passam por dificuldades. Às vezes a gente não sabe quais são as dificuldades, e aí
Fica difícil a gente ajudar se a gente não sabe. Mas a partir do momento que a gente toma conhecimento, nós precisamos ser aqueles que vamos nos comprometer a ajudar, a socorrer os aflitos e os necessitados. E isso precisa ser feito não porque a gente quer fazer boas obras, mas isso precisa ser feito como uma evidência de alguém que crê em Jesus, que tem comunhão com Jesus e que por isso não tem alegria no sofrimento dos outros. É para isso que a gente tem o repartir, não é, Madalena? Porque todo mês a igreja entrega as cestas básicas. Quantas famílias a gente atende mensalmente? Mais ou menos 50 famílias. Mas será que nós poderíamos ajudar a alimentar mais gente? Se a gente puder fazer isso, a gente vai fazer com as suas doações. Aqui estão, ó, já temos vários gêneros alimentícios aqui. E hoje foi um dia separado pela igreja para a gente consagrar ao Senhor os alimentos. A gente não está dando 1 quilo de feijão, uma lata de sardinha, uma lata de ervilha do que está sobrando. A gente precisa dar como fruto da nossa comunhão com Deus, do nosso desejo de que isso chegue na vida de alguma família como uma resposta do clamor dela. E a gente ser resposta à oração de alguém que passa dificuldades. Muitos de nós temos os nossos salários. Às vezes a gente aperta aqui, aperta ali, para chegar até o final do mês, mas a gente tem. Quantos estão vivendo situações de desemprego? Quantos, às vezes, têm momentos tão difíceis nas suas vidas e a igreja chega com um socorro? E aí eu posso dar para você testemunho da minha própria vida. Você hoje me vê aqui bonitinha, né? Missionária, psicóloga, trabalhando, dando aula. Mas eu já fui alguém que precisou da ajuda da igreja. Eu me lembro, quando eu era criança, na minha casa, a gente passou um momento muito difícil, porque lá naquele tempo, lá na década de 80, meus pais ainda não tinham casa própria, pagava aluguel. Minha mãe ainda não trabalhava fora, ela só trabalhava em casa. E aí meu pai ficou desempregado 8 meses. Você que é chefe de família, você que é pai de família, que paga aluguel, que tem que sustentar a sua casa, você sabe o que é ficar 8 meses desempregado? Você deve saber. Você que passa por isso, você deve saber o que é ficar 8 meses desempregado. Tendo que pagar aluguel, sem saber de onde vai vir a solução. E eu me lembro que em alguns momentos, eu ainda era criança, não entendia direito o que estava acontecendo, mas eu via meu pai e minha mãe cochichando, conversando, na casa pequenininha que a gente morava. E eu me lembro que as coisas de casa foram acabando, até que numa manhã, eu e minha irmã, eu não tinha minha irmã mais nova, nós somos em 3, mas naquela época só 2 eram nascidas. E aí eu me lembro que eu e minha irmã do meio, a gente ia para a escola e a gente querendo comer, porque criança tem um estômago e parece que não tem fundo. E a gente querendo comer para ir para a escola, e minha mãe falou assim, vocês vão comer na escola hoje. Mas mãe, a gente come em casa e come na escola. Claro, né? E aí eu falei assim, não tem nada para comer? E eu lembro direitinho que a única coisa que a gente tinha para comer naquele dia de almoço era um copo de vitamina de abacate. Lá em Petrópolis dá muito abacate. E aí tinha abacate no quintal do vizinho, o vizinho tinha doado uns abacates lá para a casa da minha mãe. E o último pouquinho de leite que tinha, minha mãe bateu abacate, leite, e ela colocou em cima da mesa e nos ensinou a agradecer a Deus por aquilo. Uma criança pequena não ficou muito feliz de só ter vitamina de abacate no almoço, né, gente? Estava querendo comer arroz, feijão, ovo, alguma coisa assim com mais substância. E mas mãe, só tem abacate? E a minha mãe não discutiu, ela só disse, vamos agradecer porque nós ainda temos o abacate com leite. A gente não tinha merenda para levar para a escola, não tinha nada para janta, e a minha mãe simplesmente disse, vamos agradecer a Deus, porque a gente ainda tem abacate com leite. E eu me lembro dessa cena, eu era criança pequena, não sei quantos anos, mas se a minha irmã mais nova, eu tinha 10 anos quando ela nasceu, então eu devia ter aí uns 7 para 8 anos mais ou menos. Mas está nitidamente na minha memória, minha mãe
minha irmã do meio e eu sentadas na cozinha, agradecendo a Deus, porque nós ainda tínhamos abacate e leite para tomar na hora do almoço. E eu fui para a escola. E no final do dia, quando eu cheguei de tardezinha, eu estava chegando da escola e já ainda estava com o uniforme da escola, e eu vi, apontando, eu morava numa ladeira, e aí quando eu olhava assim pelo portão, eu vi um irmão da igreja que eu conhecia, e aí o Abilene era o nome dele, e eu falei, o Abilene, eu falei, mãe, seu Abilene está vindo aí. E aí o seu Abilene chegou, e o seu Abilene, cansado de subir aquela ladeira com 2 sacolas, e ele colocou no chão, e ali estava tudo que a gente precisava para jantar. Ninguém sabia. Ninguém sabia que naquela manhã a gente só tinha abacate com leite. Deus sabia. E ele usou um irmão da igreja, que era um homem de oração. Ele ainda é até hoje, né? Porque ele é vivo, está bem idoso, mas ele é vivo. Mas esse irmão, ele orava pedindo a Deus que pudesse colocar no coração dele a pessoa para quem ele pudesse entregar aqueles alimentos. E naquele dia era a minha família. Ali nós aprendemos, e eu particularmente aprendi bem cedo na minha vida. Primeiro, que Deus é provedor. Nada falta àqueles que servem a Deus. Nada falta. Mas em segundo lugar, eu aprendi a importância de repartir. Porque às vezes a gente guarda tanta coisa para a gente e não para perguntar para Deus quem são aqueles que o Senhor quer abençoar por meio da nossa vida. E, meus irmãos, quando a gente fala do repartir, quando a gente tem hoje um dia de falar das ações do projeto Amizade, dos quais o repartir faz parte, nós precisamos lembrar do exemplo do livro de Atos. Na igreja primitiva, eles repartiam o que tinham. Eles repartiam o pão. E eu quero desafiar você, se você não trouxe nessa manhã a sua cesta, seu alimento, seu quilo, que você faça isso. Não faça só porque vai ser Natal, mas você faça isso como prática da sua vida. Lá na nossa casa, Renê e eu, todo mês, a gente compra a nossa comida do mês, mas a gente compra também os alimentos da igreja. E eu não estou falando isso, irmãos, para vaidade própria, não. Não é isso. Mas é para testemunhar para você que o quilo de feijão que você compra para a sua casa não vai fazer falta se você comprar também para aquela família que não tem. Eu não sei quem são as pessoas que a igreja sustenta e que a igreja ajuda. Realmente eu não sei quem são. E nem me importa saber. Mas todos os meses, quando a gente compra, a gente pede ao Senhor que Deus abençoe, por meio da igreja dele, aqueles que vão receber. Reparta o que você tem. As marcas que fazem a diferença da igreja do Senhor, não é só quando a igreja está aqui junta, mas são as ações que a igreja faz enquanto nós estamos vivendo no nosso dia a dia. Como você tem gastado o seu dinheiro? Só para você? Ou você também tem perguntado a Deus como é que você pode abençoar o reino dele? Em terceiro lugar, as marcas de uma igreja, as marcas que fazem a diferença, estão também numa igreja que ora. Ainda no versículo 42, a Bíblia vai dizer, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, que é a palavra, a comunhão, o partir do pão, as orações. Eles estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E isso, meus irmãos, era consequência das orações. Das orações. Quando a gente fala de fé, e a gente viu o texto bíblico da Raquel lendo aqui, ora, a fé é a prova das coisas que a gente não pode ver. Nós não sabemos o que vai ser dessas crianças atendidas pelo Tabelinha, pelo Adorando e Dançando, as pessoas que são atendidas pelo cardiologista, pela fisioterapia, pela psicologia, nós não sabemos. Mas pela fé nós cremos que grandes coisas o Senhor haverá de fazer nessas vidas. Pela fé, a gente olha para essas crianças
e olha para o futuro delas, vendo homens e mulheres, servos de Jesus Cristo, que foram tocados pela graça do Senhor enquanto corriam pelos corredores da igreja e pela quadra. Meninos que hoje, às vezes a gente tem que pegar pela mão e falar: menino, não vai correr atravessar a rua, que você vai morrer desse jeito. Menino, senta aqui, para de ficar sacudindo aí para um lado e para o outro, senta aqui. Menino, não chuta o seu colega, aqui o futebol. Aqui não é judô para você ficar derrubando os outros, aqui é futebol. Vai para o banco, você não está sendo com disciplina. Ó, dança direito, ó, seu passo está desatento, você está desatento, seu passo não está certo. Entra no ritmo. Muito mais do que isso, nós queremos que essas crianças cresçam conhecendo quem é Jesus. E daqui a uns anos, elas venham aqui e digam para você que elas conheceram Jesus. Porque você orou por elas. Porque você repartiu com elas o que você tinha. Porque você dedicou-se à palavra e por amar a Bíblia, por colocar em prática o que a Bíblia ensina, você veio aqui dar o seu tempo. E, meus irmãos, quando a Raquel fala que a gente é ocupado, a gente é muito ocupado mesmo. Eu trabalho bastante. E eu vou dar o meu exemplo, que é antiético, talvez eu ficar dando exemplo dos irmãos aqui. Mas tem vários irmãos aqui que trabalham muito. Eu chego em casa todos os dias, de segunda a sexta, 10 horas da noite. Eu saio de manhã e chego 10 horas da noite em casa. Todos os dias. Você acha que eu queria fazer o quê nos sábados? Dormir. Meu sonho de consumo, dormir aos sábados. Mas a minha alegria é quando eu posso acordar de manhã e chegar aqui às 8 horas da manhã e ouvir uma mãe aflita dizendo que ela não sabe mais o que fazer, que ela já correu por todos os lugares, ela não sabe mais o que fazer com o filho dela. E ali junto dessa mãe, a gente orar por ela e dizer: Deus tem solução para aquilo que a gente não consegue ver solução. Vamos orar para Deus fazer aquilo que a gente não pode fazer. Mas aqui também a gente tem... Então, a gente, às vezes, chega aqui e encontra algumas mães aflitas, preocupadas, desesperadas. Você ouviu uma mãe ali falando que ela já não sabia mais o que fazer com o filho, e os efeitos que os problemas que ela estava tendo estavam causando na família. E aí não sou eu que estou dizendo, ela testemunhou o que estava acontecendo na vida dela. Eu mesmo pedi para que não colocasse a criança por uma questão ética. A gente não pode expor a criança, mas quem conhece o menino sabe as dificuldades que foram no começo e o que Deus está fazendo. A gente poderia simplesmente atribuir assim: não, isso aí é ferramenta da psicologia, isso aí qualquer psicólogo faz. Será? Eu não creio assim. Eu creio sim nas ferramentas que a ciência nos dá, e eu uso essas ferramentas. Mas eu também peço ao Senhor para Ele fazer na mente humana aquilo que a psicologia não pode fazer. Que Deus me use para fazer aquilo que eu sei fazer, mas que Ele também faça aquilo que eu não posso. E assim tem sido com outros profissionais que estão atendendo. Nilo, você ouviu o Nilo falando, toda terça-feira, faça chuva ou faça sol. Apesar de que, às vezes, à noite já está escurinho, né? No horário de verão ainda está sol. Mas faça chuva ou ainda esteja caindo o sol. Eles estão aqui orando. Orando pelos problemas, orando pelas famílias, orando pelos desafios. Você acha que a gente não tem problema na equipe? Oh, tem. Muito. De vez em quando, alguns saem do compasso. E aí, antes de sair, antes da gente resolver o que fazer, a gente busca a Deus em oração. E a gente diz: Senhor,
Dá uma solução nesse negócio aí, porque o Senhor é Deus. E a gente tem um alvo. E a gente vai caminhar nesse alvo. Quem não estiver alinhado nesse alvo, que o Senhor nos direcione, nos abençoe e nos ajude. Às vezes a gente tem desafios. Levar quase 90 crianças para um sítio com piscina. Você tem noção do que é isso? As crianças se divertiram. Os adultos se divertiram? Só se foi correndo. Menino, vem cá, criança, sai do sol, está muito quente. Vem almoçar. Não implica, não empurra. Na piscina não, na piscina sim. E é assim, meus irmãos. E a gente vai vivendo isso, sabendo que o Senhor guarda, que o Senhor faz coisas grandiosas, porque a gente orando, a gente clamando a Deus. Em quarto e último lugar, as marcas de pessoas e de uma igreja que fazem a diferença, está no versículo 44. Os que criam, olha bem aí, tem uma diferença, não era todo mundo, não era qualquer pessoa, eram os que criam, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. E aí uma das marcas que fazem a diferença é a comunhão, manter a comunhão. Manter a comunhão não significa que a gente nunca vai ter desavença, que a gente nunca vai ter opiniões divergentes, não é isso. Às vezes a gente discorda e a gente discorda muito. Não é não, equipe? Dá um sorriso assim para ver que a gente discorda, mas a gente vive em comunhão. A gente discorda sobre como agir, sobre como proceder, sobre algumas tarefas a cumprir. De vez em quando a gente precisa puxar a orelha e falar assim, está escrito isso assim, assim no projeto, olha as nossas diretrizes, olha os nossos objetivos. Mas existe uma coisa que é marca, a comunhão. Porque uma coisa nos une, e é o Senhor, e o desejo de servi-lo, o desejo de que outros conheçam a Cristo através da nossa forma de agir. E aí, meus irmãos, nós como igreja também precisamos ser assim. A gente vai ter divergências nas equipes de louvor, no ministério de casais, nas equipes dos adolescentes, na equipe de mídia, nas mulheres. A gente vai ter divergências, porque somos pessoas diferentes, temos cabeça diferente, temos experiências de vida diferente, temos visão de mundo diferente. E é natural que a gente tenha divergência. Mas não é natural que as nossas divergências nos separem. Porque se as nossas divergências estão nos separando, tem alguma coisa errada. E aí a gente precisa voltar à palavra e voltar à oração intercessória de Jesus. Quando a Bíblia fala lá em João capítulo 17, que o mundo vai crer em Jesus quando ver em nós o amor, a comunhão. E aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos separa. Aquilo que nos faz ter convergências é maior do que as nossas divergências. Então, como servos do Senhor, como igreja de Jesus Cristo, nós precisamos ter comunhão com os nossos irmãos. Ter comunhão é caminhar a segunda milha. Às vezes a terceira, porque tem alguns irmãos que nos desafiam. E alguns irmãos que nos desafiam, a gente precisa exercitar o que a Bíblia fala lá no livro de Gálatas. O fruto do Espírito é amor, gozo, longanimidade, benignidade, fé, mansidão e domínio próprio. É o domínio próprio, fruto do Espírito de Deus, que nos ajuda a não perder o réu primário com alguns irmãos. Porque às vezes a gente tem vontade de desganar o irmão, não é verdade? Ou isso só acontece comigo? Me perdoem se eu estou falando de algo muito carnal da minha vida. Mas eu sei que muitos de nós temos esse lado da nossa vida
que o velho homem, a velha criatura, vez por outra, ressurge e quer esganar os irmãos. Mas é o fruto do Espírito de Deus, o domínio próprio, que nos faz manter o controle, exercitar a benignidade, exercitar a temperança, para que a gente possa, em nome da comunhão e da vida em família, permanecer unido e não ser o motivo da discórdia, mas o motivo da comunhão. Em nossas orações, nós precisamos pedir ao Senhor que nos ajude a semear a paz, porque o Deus que nós temos, o Deus que se fez gente e habitou entre nós, é o príncipe da paz. E se eu creio no príncipe da paz, eu preciso semear comunhão, não discórdia. Há 7 coisas que Deus odeia. Está lá no livro de Provérbios. E uma das 7 coisas que Deus odeia é aquele que semeia discórdia entre seus irmãos, que tem semeado discórdia nas equipes onde você está. Peça perdão ao Senhor e arrependa-se, porque o príncipe da paz te chama a ser como a igreja dele no primeiro século, a partir o pão e viver a comunhão. Viver a comunhão vai nos desafiar a resolver problemas. Viver comunhão vai nos desafiar a chamar a atenção algumas vezes. Mas isso não pode ser feito de qualquer maneira. Isso tem que ser feito no amor, dentro da palavra. Mas o partir do pão é também quando a gente senta para comer, quando a gente ri, quando a gente encontra os irmãos da igreja e a gente bate papo e a gente ri até a barriga doer. Já aconteceu de você estar assim nos momentos? Outro dia a gente estava lá no encontro de casais, né? A gente pode contar algumas coisas porque é só para quem estava lá. Mas deu para a gente rir até a barriga doer de algumas coisas. Quando vocês estão lá com os jovens, às vezes não tem aquele negócio que a gente quer parar de rir e não consegue parar de rir. Gente, vamos começar. E parece que é um negócio assim, o riso é um negócio quase que contagioso. A gente começa a rir, quer parar de rir. Quanto mais fala, para de rir, mais a gente ri. É gostoso quando a gente está assim na igreja. Isso acontece lá na equipe do Tabelinha também. A gente dá risada que não consegue parar de rir, ainda mais quando o Nilo começa, ô glória! Eu não vou contar algumas coisas dos irmãos lá, das intimidades do projeto, que fica feio. Mas os irmãos às vezes fazem umas coisas que a gente só tem que rir. Isso é partir o pão, mas às vezes a gente também chora. Quando os irmãos da equipe vêm e compartilham os seus problemas, as suas dificuldades. E a gente não tem solução para elas. Em alguns momentos eu também sentei e chorei com os meus irmãos. Segurei a mão deles e ri nos momentos que era para rir, mas eu também chorei nos momentos que era para chorar. Oramos juntos, buscando no Senhor uma solução. Saí para tomar um café, comer uma pizza, bater papo, chamar para comer na nossa casa. Alguns já foram comer lá na nossa casa. Quando tem o almoço da equipe, às vezes dá vontade de a gente chamar a igreja toda, mas não dá, né? Não dá para a gente chamar a igreja toda, mas a gente queria que a igreja toda pudesse desfrutar daqueles momentos que a gente tem como equipe, onde a gente ri, onde a gente brinca, onde a gente ora, onde a gente clama. Porque viver em comunhão, manter a comunhão, é o nosso desafio como igreja. E isso, meus irmãos, nem sempre a gente vai ficar postando nas redes sociais. Porque a vida vivida é melhor do que aquela vida postada. E esse é meu lema. Eu prefiro mais viver a postar. Até posto uma coisinha ou outra, mas é muito pouco. Porque eu estou mais preocupada em viver. As marcas que fazem a diferença estão aqui no livro de Atos, de uma igreja que crescia e se multiplicava. E sabe quais são os efeitos, quais são as marcas dessa igreja que faz a diferença? Dedicar-se à palavra, repartir o pão, orar, manter a comunhão. Sabe qual era a consequência? Versículo 44. Versículo 47, desculpa. Louvando a Deus, tendo a simpatia de todo o povo,
e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. As consequências de pessoas e da igreja que tem marcas que fazem a diferença é cair na graça do povo, ter a simpatia do povo. A nossa igreja, ela precisa ser relevante na sua comunidade. E ser relevante na sua comunidade, e a comunidade, irmãos, não é no sentido de favela. Comunidade é no sentido de vida comunitária. A igreja precisa ser relevante na sua comunidade, no seu derredor. A igreja precisa cair na graça do povo. E a gente cai na simpatia e na graça do povo quando a gente é relevante. Será que se acontecer alguma coisa e a igreja tiver que se mudar daqui para outro prédio, alguém aqui ao redor vai sentir falta da gente? Precisa sentir. Nós precisamos ser tão relevantes para a nossa comunidade, que se nós não estivermos aqui, a comunidade vai sentir falta da gente. Isso é ser relevante, isso é cair na simpatia do povo. Não para a gente ter popularidade, mas para a gente ter realmente amor e serviço ao nosso povo. A outra consequência é o crescimento. Uma igreja marcada por leitura da palavra, fundamentação bíblica, uma igreja que reparte o que tem, uma igreja que ora, uma igreja que mantém a comunhão, além dela cair na graça, na simpatia do povo, ela também é uma igreja que cresce. Deus tem nos dado um crescimento, e esse crescimento é fruto da bondade de Deus, mas é fruto também do compromisso de cada um dos irmãos com o Senhor. E eu quero terminar a minha palavra nessa manhã, fazendo um convite para você. Na verdade, 2 convites. Primeiro convite, que quando você descer, olhe o painel que foi preparado com tanto carinho e que está lá na entrada da igreja. Às vezes a gente chega correndo na igreja e nem vê o que está acontecendo. Mas na hora de sair, dá uma olhada, num resumo, em fotos, num relatório, do que Deus permitiu a gente viver nesse último ano. De 2022 para 2023. Olha lá, o reflexo das ações da sua igreja para a comunidade, através das obras sociais desenvolvidas pelo Projeto Amizade. E aí estão incutidos o Tabelinha, o Adorando e Dançando, a Oficina das Emoções, os atendimentos de saúde. Está todo mundo, combo completo. É a sua igreja servindo. E meu segundo desafio para você. Precisamos de gente. Gente que ama a palavra de Deus e que é comprometido com ela. Gente que é de oração. Gente que reparte o pão, mas reparte também a própria vida. Gente que quer manter a comunhão. Nós queremos desafiar você a se levantar e a fazer parte dessa equipe de servos que tem servido a comunidade. A primeira igreja batista do Lins tem feito muita coisa. E hoje é um culto de gratidão pelo que tem sido feito. Mas nós podemos fazer ainda mais. Você que é profissional, seja de que área for, se levante e vem trabalhar para o Senhor. Como é bom a gente ouvir a Madalena contando a história de 20 e tantos anos do Projeto Amizade. Mas eu prestei atenção numa coisa assim, que ela falou, já tivemos creche, já tivemos escola, já tivemos cursos de artesanato. E aí eu fico me perguntando, será que não é tempo da gente ter novas ações? Não vou dizer que a gente vai ter as mesmas ações do passado, porque talvez aquilo que foi feito antes já não seja tão eficiente para agora, não sei. Precisaríamos observar, avaliar, orar, planejar, mas certamente olhar para o passado nos faz ter alegria, mas olhar para o futuro nos faz ter esperança. E a minha esperança e a minha fé é que a gente possa continuar escrevendo a história do Projeto Amizade pelos anos que vêm pela frente. Alguns vieram antes de nós e deixaram as suas marcas. Tanto que podemos hoje agradecer ao Senhor pelo Projeto Amizade. Mas você que está aqui hoje, eu e você,
Podemos ser aqueles que vão escrever a próxima história do Projeto Amizade. Mas para isso você precisa se levantar e colocar diante do Senhor, a serviço do Senhor e da sua igreja, os talentos que você tem. Aquilo que você tem, aquilo que você é. Ai, Jaqueline, eu sou muito ocupada. Meus irmãos, todo mundo é ocupado. E graças a Deus por isso. Mas no meio das nossas ocupações, a gente pode encontrar 1 hora na semana, 2 horas na semana, para servir a Deus, servindo as pessoas. Herança é aquilo que a gente deixa para as pessoas. Falei da minha mãe, né? Minha mãe morreu em 2021. Não me deixou nenhuma herança. Não me deixou joias, não me deixou bens, não me deixou nada. O único bem que minha mãe tinha é com meu pai, que ainda é vivo, que é a casa onde eles moravam. Mas como meu pai é vivo, a casa é dele, não é minha. Então ela não me deixou bem nenhum. Mas ela me deixou legado. Bens é o que a gente deixa de herança para os outros. Legado é o que a gente deixa nos outros. Ela deixou em mim coisas que dinheiro nenhum pode comprar. E o que eu quero passar para as pessoas, para as crianças, para os pais, para os líderes do Tabelinha, para a igreja de Jesus, eu quero deixar nas vidas das pessoas marcas que vão fazer diferença. Para que quando Jesus me chamar, eu deixe não herança, mas legado. E aí, meus irmãos, às vezes a gente trabalha tanto, ganha tanto dinheiro, corre atrás de tanta coisa para a gente deixar herança, que os outros vão brigar, discutir, você não vai estar nem frio ainda do seu corpo, o caixão nem fechou a tampa e eles já estão querendo pensar quem vai ficar com o quê. Para que isso? Eu não estou dizendo que você precisa ter uma vida miserável, não é isso. Você pode ter uma vida boa, confortável, viver a melhor coisa nessa terra. Mas isso não é prioridade. Então trabalhe, não para deixar coisas para as pessoas, mas trabalhe para deixar legado nas pessoas. E esse legado precisam ser marcas que o livro de Atos deixou para nós aqui no capítulo 2. Baixe sua cabeça e vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que nos ensine com Ele e na palavra dEle a transmitirmos aquilo que Ele tem falado a nós. E que a gente possa deixar um legado na vida das pessoas. Que a gente possa deixar marca na vida das pessoas. Marca de oração. Marca de uma vida que vive a palavra. Que entre erros e acertos está buscando viver a palavra. Marcas de alguém que reparte o que tem. Marcas de alguém que mantém a comunhão, mesmo no meio das divergências. Marcas de alguém que vive a vida cristã, vendo o Senhor acrescentando dia após dia aqueles que vão sendo salvos, aqueles que vão crendo no nosso testemunho, porque o nosso testemunho não é algo da boca para fora, mas é algo de uma experiência íntima com o Senhor, que flui do nosso interior e é derramado sobre a vida das pessoas. Vamos orar e pedir ao Senhor que nos abençoe. Pai, em nome de Jesus, nós queremos render graças ao Senhor por quem o Senhor é. Nós te louvamos porque Tu és o Deus de todo poder e de toda graça. Tu és o Deus que veio até nós, se fez gente e habitou entre nós na pessoa de Jesus. E em Jesus nós podemos ver o Senhor, porque a Tua glória foi revelada em Cristo. E nós te agradecemos, porque ao conhecer Jesus, nós somos marcados pela presença dEle em nós. E o que eu te peço, Deus, é que essa marca registrada de Jesus em nós seja reconhecida pelas pessoas. E que quem olhar para nós possa reconhecer as Tuas marcas.
possa ver em nós pessoas que vivem a palavra, pessoas que oram, pessoas que repartem o pão, pessoas que lutam para manter a comunhão da tua igreja, pessoas que não semeiam a discórdia, pessoas que semeiam a paz. Dá-nos a graça, Deus, de vivermos assim, para que possamos escrever a história da tua igreja nesse lugar, e que aqueles que vierem depois de nós possam crer no Senhor, porque estamos deixando nelas um legado, marcas de quem andou com o Senhor. E nós sabemos que as consequências disso é o crescimento que vem do Senhor. Não vem de nós o crescimento, vem do Senhor. Então faz-nos crescer, Deus. Faz a tua igreja, a primeira igreja batista do Lins, se multiplicar. Que possamos daqui a um tempo estar preocupados onde colocar tanta gente, porque o Senhor vai acrescentando aqueles que são salvos. Queremos, como tua igreja, cair na graça do povo, que crianças, adolescentes, homens, mulheres, jovens, idosos, saibam que neste lugar existe um povo diferente, um povo que anda com o Senhor. Ajuda-nos, Deus, ajuda-nos a avançar, mesmo diante de tantas dificuldades. Ajuda-nos a nos mantermos unidos e a caminharmos sabendo que o Senhor está conosco. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém? Que Deus te abençoe. E se você quiser ser parte do Projeto Amizade, fala com o Pedro, que é o líder, presidente do Projeto Amizade, com a Madalena, que é do Projeto Repartir, com o Nilo, com o pastor Renê, com o Francisco Portela, o Botino, a Raquel Bandeira, a Raquel Albuquerque. Fala com a gente que você quer servir. Tem lugar para você também.